Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia. Hoje é o 13, de abril de 2026. Vamos dar graças, ao nosso Altíssimo, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Por Jesus Cristo, vamos dar graças a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, irmãos? Aleluia. Hosana e Maranata. Irmãos, então, ontem nós tivemos, no dia 12, de abril, domingo, segundo domingo do mês de abril, realizamos o nosso ajuntamento mensal, né? E aí, então, eu estou, me dispondo, a exatamente fazer um resumo do ajuntamento para os irmãos que não puderam ir, para que todos tomem conhecimento, acerca do que foi falado, do que foi ensinado, ali naquele ajuntamento, ali no Acaracuzinho, na Escola Zé Milton. Então nós vamos falar um pouco, é um resumo, que nós vamos fazer acerca daquilo que foi ensinado, pelos irmãos que usaram da palavra, Então, primeiramente, quem usou da palavra foi o irmão Carlos, Nós não vamos falar tudo o que ele disse, porque, na verdade, o vídeo aqui, eu não quero que ele ultrapasse de 10 minutos para não tomar muito tempo dos irmãos, Então, nós vamos só citar algumas passagens, não são todas, Então, o irmão Carlos, ele usou da palavra, e o tema que ele utilizou foi exatamente a respeito da igreja, da reunião da igreja, do local de adoração, baseado principalmente numa publicação que foi feita aí no grupo pelo irmão Messias Santos, que deu a entender que a igreja não precisa se reunir, porque a adoração agora é em espírito e em verdade. E aí, então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós sabemos, irmãos, que em todos os ajuntamentos de nossas reuniões não tem faltado ensinamentos, Os ensinamentos, eles estão aí, os irmãos ensinam, o ministério tem ensinado, tem conversado, tem dialogado, tem aprofundado questões, acerca exatamente do clareamento de certas coisas que tem nas Escrituras, que nós sabemos que são parábolas, são metáforas, são enigmas, e que compete ao ministério da igreja elucidar exatamente esses enigmas na medida do possível, porque nem todos serão, digamos, claramente decifrados, digamos assim, ou entendidos, Então, esse tema aí que o irmão levantou foi motivo de muita discussão, muito diálogo com os irmãos, que até nos abandonaram por causa desse ensinamento do Senhor Jesus, que a adoração agora é em espírito e em verdade, e eles começaram a negar o quê? Começaram a negar a igreja, a reunião da igreja, começaram a negar o próprio evangelho, porque quem nega a igreja está negando a palavra, está negando o evangelho, Então, o irmão Carlos, então, ele usou, principalmente, ele usou vários textos. Nós vamos citar apenas um, dele, que é a 1 Coríntios 14, 26, onde está escrito que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo o quê? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação.
Então está aqui, ó, o Paulo está dando aqui um resumo, né, uma síntese de por que a igreja se ajunta, né? Por que a igreja se reúne, né? A igreja está executando exatamente, né, a adoração em espírito e em verdade. Ela se reúne porque ela é uma comunidade, né? A igreja não é uma pessoa, ela é uma comunidade de pessoas que creram no sacrifício do Senhor Jesus. E aí, por consequência, ele vai crer na igreja, vai crer em tudo que está escrito, conforme exatamente está escrito pelo próprio Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja ela se ajunta, ela se reúne, né? Não tá querendo dizer isso que existe um lugar de adoração aqui no mundo, ou seja, um local especial, né, de adoração aqui no mundo. Não existe. O local de adoração é a igreja, que é um lugar celestial. Onde ela se reúne é um lugar celestial. É o que está escrito, né? Se nós não acreditamos no que está escrito, então nós não somos igreja, né? Aí se não somos igreja, realmente não tem porque a gente está reunidos. Não é isso? Então é isso aí. Aí o irmão Agécio usou da palavra, né? Usou vários textos também. Nós vamos usar só o texto da Epístola de Judas, né? Onde ele fala, citando aqui o Judas, servo de Jesus Cristo, e no versículo 3, o Judas vai nos exortar a respeito disso aqui, ó. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Então a fé ela foi dada, é um dom que Deus dá, né, às pessoas, Deus dá à igreja, né, para que elas creiam em tudo que está escrito, para que elas deem credibilidade, né, em tudo aquilo que está escrito, e dando credibilidade vão executar exatamente as obras que Deus preparou para a igreja fazer aqui na terra. As obras de adoração, de pregação do evangelho, né, de obediência à palavra, né, de respeito à palavra, de honra ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, de chamados para fora do pecado, né, para fora do mundo, né? Tudo isso que nós já sabemos aí. Bom, aí o Domingos, irmão Domingos, ele usou da palavra para primeiramente citar, né, a passagem que fala quando Jesus Cristo fala na adoração, quando ele muda, né, digamos assim, né, quando ele muda o conceito da lei para o conceito da graça aqui no sistema de adoração, aqui em João 4, no versículo 21, quando ele dialogou com aquela samaritana, e ali então ele fez exatamente, né, ele mudou exatamente os conceitos, né, mudou o conceito da graça, decretou, quando ele disse, né, ó, no 23 ele diz assim, ó, não, no 22, vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração na lei era o quê? A adoração na lei, que era a adoração em Jerusalém, que tinha um local, né? Então era obrigado a ser em Jerusalém ou o local que o Senhor determinou. E não era em verdade, mas era por figuras, né? Era por sombras, certo? Então o que ele está querendo dizer com isso? Qual foi a mudança que ele fez? É que agora a adoração ela seria em espírito, quer dizer, ela seria no corpo da pessoa que adora, né? Isso não nega a igreja, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele confirma a reunião da igreja, né, conforme a gente vê, exatamente na vida dos apóstolos e na própria vida do Senhor Jesus, né? Então, o local de adoração é o corpo da pessoa que creu, e em espírito e em verdade, porque a adoração agora é, né, pelo Evangelho, é pela palavra do Evangelho.
não é isso? E depois, por último, né, eu usei da palavra, né, para nos lembrar, né, do capítulo 16 de Mateus, né, quando o Senhor Jesus cria a sua igreja. Olha aqui a importância da igreja, né? É, no versículo 18, capítulo 16, 18 de Mateus, ele diz assim: pois também eu te digo, ele dizendo para Pedro e para os discípulos, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele deu um poder para a igreja. Aliás, ele deu vários poderes, né, para a igreja. Né? Aqui ele está dando poder para a igreja contra o quê? Contra os espíritos malignos. Né? E ele ainda diz mais: eu darei a chave do reino dos céus, que é a palavra. Então a igreja é a dona da palavra, é a dona da verdade, né? Conforme nós temos exatamente, né, esse entendimento já há algum tempo. E assim terminamos o ajuntamento e graças a Deus por isso estamos aqui. Paz seja com todos nós e amém, né, irmãos?